Boas-vindas a todo mundo ao The Foundry da Ford College. É simplesmente fantástico ter a companhia de mentes tão curiosas para mais uma análise visual profunda. Hoje nós vamos abrir os projetos e examinar de perto uma arquitetura de engenharia de altíssima eficiência, os componentes internos de um validador FireDancer. Para quem acompanhou a nossa última explicação sobre o papel do FireDancer e os próximos passos da rede, sabe bem que a teoria por trás de tudo isso é fascinante. Mas agora chegou a hora de abrir o capô e ver exatamente como essas engrenagens rodam lá dentro. Bom, vamos direto ao ponto. O grande mistério que cerca toda essa tecnologia, no fim das contas, se resume a uma pergunta bem simples. Como esse software consegue atingir uma velocidade tão absurda? E a resposta, pessoal, não é mágica de forma alguma. É pura e meticulosa engenharia de software. Não estamos falando só de colocar um hardware mais potente, mas sim da forma brilhante como o código organiza todo o trabalho pesado. Para desvendar esse mistério, o nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, uma introdução ao validador FireDancer. Depois, os componentes principais, o repasse de mensagens, a jornada da transação, vamos falar de throughput versus latência e, para fechar, os próximos passos. Começando pela seção 1, Introdução ao validador FireDancer. Vamos entender esse paradigma da fábrica super eficiente. Sabe qual é o grande segredo para entender o FireDancer de verdade? É mudar o nosso modelo mental. Pensa num validador tradicional como se fosse a imagem da esquerda. Um ambiente confuso, meio caótico, onde as famosas threads ficam toda hora esbarrando umas nas outras, disputando a mesma ferramenta de trabalho. Isso gera a famosa contenção de locks, que trava tudo. Já o lado direito ilustra a sacada genial do FireDancer. Processos totalmente isolados, rodando em paralelo, onde cada máquina tem o seu próprio conjunto de ferramentas e não fica esperando por absolutamente ninguém. É literalmente uma fábrica super eficiente, com todas as máquinas calibradas com perfeição. E isso nos leva à seção 2, os componentes principais. Quais são, afinal, as máquinas operando nessa nossa fábrica? Dando uma olhada nesse esquema, a gente vê exatamente como o trabalho é dividido. Pensem nisso como um inventário de todo o maquinário. A gente começa lá no topo com a entrada de rede, que é quem recebe os pacotes brutos, os famosos threads. Logo abaixo, o pipeline de verificação entra em cena para cuidar de todo aquele trabalho criptográfico super pesado. Depois, temos o sequenciador, que coloca tudo em uma ordem lógica. Em seguida, a máquina de bank e replay, que pega essas mudanças e aplica no estado. E claro, não dá para esquecer do adaptador de armazenamento, como o Cloud Break, que lê e grava os dados nas contas. Tudo termina com a máquina de transmissão, que propaga os resultados. Cada componente recebe uma matéria-prima muito específica e entrega um produto pré-acabado certinho para a etapa seguinte. Mas prestem atenção nisso aqui. O ponto absolutamente crucial para que essa comunicação seja tão incrivelmente rápida é o que chamamos de zero copy, ou a transferência sem cópia. Para que aquelas máquinas conversem sem nenhuma lentidão, elas usam essa técnica. Imagina movimentar um container de carga gigantesco por uma esteira. Num sistema ineficiente, toda vez que esse container chega numa estação nova, os operários tiram todas as caixas de dentro e colocam tudo em um novo container idêntico. Isso desperdiça um tempo e uma energia absurdos que, traduzindo para o mundo do software, significa o uso de processador jogado fora. O zero copy simplesmente passa o controle do container original para a próxima máquina. Não tem duplicação de dados e os gargalos de CPU simplesmente desaparecem. Genial, né? Avançando para a seção 3, o repasse de mensagens. As esteiras transportadoras de todo o sistema. O fluxo simplificado de repasse de mensagens é super elegante e segue uma linha contínua. Receber, agrupar em lotes, verificar e, finalmente, aplicar. O grande truque arquitetural do FireDancer aqui é separar o trabalho que foca em processamento puro, tipo as verificações criptográficas, do trabalho que foca em entrada e saída de dados, tipo gravar coisas nos bancos de dados. Sabe por quê? Porque se a validação de uma assinatura demorar um pouquinho a mais, ela não impede que o banco de dados continue salvando informações da etapa anterior. É a receita perfeita para evitar engarrafamentos no chão dessa fábrica digital. E aqui vai o verdadeiro pulo do gato deste design de alta performance. A essência reside neste conceito central, a transferência de propriedade. Nos programas educacionais de infraestrutura que a gente vê na Ford College, a gestão inteligente da memória é sempre um dos focos principais. Mover os dados pelo canal significa que apenas um processo é o dono real daquela informação por vez. Isso impede de forma absoluta que dois processos tentem alterar a mesma informação ao mesmo tempo, eliminando de vez os temidos conflitos de memória e aquelas cópias redundantes que a gente acabou de falar. Seção 4. A jornada da transação. Vamos acompanhar da recepção até a persistência.
Acompanhar uma transação do início ao fim é como seguir uma peça na linha de montagem, em 5 passos essenciais. Primeiro, a transação chega da rede e entra em buffers que já estavam pré-alocados. Ou seja, o sistema não perde 1 milissegundo sequer pedindo memória nova ao sistema operacional. Segundo, ela não viaja sozinha, mas é agrupada no SigVerify para que várias assinaturas sejam verificadas juntas num grande lote, economizando o processamento. Terceiro, o sequenciador entra em ação e aplica a ordem lógica para garantir que o histórico de eventos faça todo sentido. Quarto, o estado da conta é atualizado em um processo super coordenado com a armazenagem Cloud Break. E quinto e último, a transmissão assíncrona notifica o resto da rede do que acabou de acontecer. Quem explora a fundo as tecnologias Web3 sabe muito bem que dominar esse ciclo exato é o que separa um conhecimento básico do domínio total sobre o desempenho de um validador. Chegamos na seção 5, Throughput versus Latência. É hora de falar sobre como ajustar os controles desse maquinário todo. Subindo lá para a sala de controle dessa fábrica, a gente esbarra na física do mundo real, né? Existe uma balança super delicada entre o throughput, que basicamente é o volume total que está sendo processado, e a latência, que é o tempo que cada itemzinho individual leva para cruzar a linha de chegada. Funciona assim: criar lotes gigantescos de transações aumenta muito o volume de saída da fábrica. Mas se esse lote for absurdamente grande, aquela primeiríssima transação que entrou nele vai ficar lá parada, esperando a última do grupo ser empacotada. Isso piora demais o que a gente chama de latência de cauda. E como é que se equilibra isso? Exige uma verificação paralela extremamente robusta e a garantia inegociável de que a persistência, o ato de salvar definitivamente os dados no disco, nunca, sob hipótese alguma, bloqueia o caminho rápido das operações. É um ajuste fino, o tempo todo. E, finalmente, seção 6, próximos passos. Vamos olhar para o futuro e como a gente se prepara para ele. Tudo que vimos até aqui nos deixa com uma provocação gigantesca para pensar. Onde, afinal, está o real gargalo das infraestruturas de rede que usamos hoje? Quando a gente começa a analisar de perto o uso da CPU, os comprimentos das filas e as taxas de acerto na memória do sistema, os pontos cegos começam a aparecer. Na nossa próxima análise, nós vamos explorar melhorias de escalabilidade ainda mais profundas e otimizações fantásticas focadas em curar justamente esses gargalos. Para continuar expandindo esse conhecimento e mergulhar ainda mais fundo em todo esse universo incrível e estruturado da Web3, não deixem de visitar o site Ford College. Tem um mundo de aprendizado avançado esperando por vocês lá. Muito obrigado pela companhia hoje e até a nossa próxima análise profunda.